Romanos 2, 17 a 24, diz assim: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Até aqui a leitura. O apóstolo Paulo está, na carta aqui aos Romanos, nesta sessão, está procurando deixar claro que tanto judeus como gentios, como gregos, enfim, todas as pessoas são pecadoras. É isso que ele está colocando. E nesse trecho em específico, ele está falando a respeito dos judeus. Os judeus, eles são um povo que em geral, se orgulha das suas raízes, né? Se orgulha de ser um judeu, né? Eles têm esse sentimento nacionalista muito forte, desde os tempos do Antigo Testamento, né? E, de fato, havia razões para eles se sentirem privilegiados, né? Muitas razões. Afinal de contas, eles são o povo de Deus, né? Os judeus, a formação do povo de Israel, dentre o povo de Israel, as tribos, né, cada uma delas, são tribos, é um povo que foi originado a partir da providência de Deus, né? Foi esse povo que recebeu os oráculos de Deus, ou seja, mais para frente a gente vai ver sobre isso. Eles foram os receptores da revelação escrita de Deus. Até mesmo nós podemos destacar um outro privilégio. Esse povo foi o povo que Deus usou para fazer nascer dele o seu próprio filho. Jesus é judeu. Então, de fato, eles tinham razões para se sentir privilegiados. Porém, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, você que tem por sobrenome judeu, você que está aí repousando na lei, ou seja, você que se sente contente, se sente seguro porque tem a lei de Deus, você que se gloria em Deus, que conhece a vontade de Deus, você que conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, que foi instruído na lei de Deus, você que está convencido que você é guia de cegos, ou seja, você se vê como alguém que enxerga e está na posição de guiar aqueles que não enxergam. Você que reconhece que pode levar à luz aqueles que estão em trevas. Você que se vê como um instrutor de ignorantes, como um mestre de crianças, ou seja, você que se vê mais maduro. Você que tem na lei a forma da sabedoria e da verdade, você que reconhece as virtudes da lei, você que ensina outras pessoas. E aí chega o versículo 21 e ele faz uma pergunta contundente. Não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, ele está mostrando que os judeus, embora, de fato, ele vai admitir isso no capítulo 3, embora eles sejam privilegiados, eles não têm de que se orgulhar.
eles não podem se sentir superiores às outras pessoas, porque isso é um pecado muito grave. Sobretudo quando se usa da influência para ensinar, para guiar, para orientar, e não se ajusta o próprio comportamento à luz daquilo que está sendo ensinado, pregado e orientado. Que é o que ele vai dizer na sequência. Você prega que não deve furtar, mas você furta. Você diz que não se deve cometer adultério, mas você comete adultério. Você que abomina os ídolos, mas roubas os templos. Isso aqui é uma expressão que a gente poderia gastar mais tempo vendo textos que mostram isso, mas pense na ideia de um templo pagão. Os judeus odeiam os ídolos desses templos pagãos, porém, eles eram daqueles que, quando tinham oportunidade, roubavam o ouro e a prata desses templos para seu próprio enriquecimento. Quer dizer, é uma incoerência, né? Você que... sim, essa foi a última pergunta. Então, Paulo está dizendo assim, olha, você, judeu, você se considera superior, mas nessa que você ensina as pessoas, você mesmo não modula o seu comportamento, não ajusta a sua vida à luz do que você está ensinando. Você se gloria na lei, mas você desonra a Deus. Por quê? Porque você transgride a lei. Você confia tanto de ter a palavra de Deus, de que você conhece a verdade, que você conhece a Deus, mas você desonra a Deus justamente por quebrar e transgredir a vontade dele, expressa na sua lei. E o versículo 24 nos mostra aí mais uma constatação. Por causa de tudo isso, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, os judeus que admitem que são um povo escolhido, um povo santo, que se mostram como um povo que veio para orientar as nações, para trazer luz às nações, vocês mesmos têm levado o nome de Deus a ser blasfemado entre os gentios, porque o comportamento de vocês não está alinhado com aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês ensinam. Meus irmãos, essa é o sumo do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se dirigindo aos judeus. Mas percebe como tem aplicações muito estreitas, muito adequadas para a realidade dos cristãos, para a nossa realidade, especialmente nós presbiterianos, porque é comum os presbiterianos se sentirem privilegiados em certo sentido, por ter a palavra de Deus, por amar a palavra de Deus, por conhecer a palavra de Deus, por ensinar a palavra de Deus. Nos últimos anos nós temos visto muitas pessoas se voltando ou conhecendo, né, melhor dizendo, a doutrina reformada, buscando igrejas presbiterianas para congregar, para aprender mais e mais da palavra de Deus, né? Então, de certa forma, os cristãos presbiterianos têm uma certa responsabilidade em todo esse cenário teológico mundial, né? Os reformados em especial. Então, há um risco muito grande de nós nos gabarmos daquilo que não foi mérito nosso conseguir. Há uma tendência muito grande de cristãos que são privilegiados por terem o conhecimento da palavra de Deus, por terem vivido anos de sua vida na experiência da caminhada cristã bíblica. Há um risco muito grande destes se gabarem, se sentirem superiores aos demais. E isso é um erro terrível. Sobretudo quando as pessoas eventualmente contrastam a nossa teologia com a nossa prática. Quando contrastam a doutrina que nós professamos
com a nossa vida. E não vem coerência nisso. Eis aí um problema muito sério. Quando o nosso ensino, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, aquilo que defendemos, não se harmoniza com aquilo que as pessoas veem em nós. Isso leva muitos a blasfemar o nome de Deus. Então, pesa sobre os cristãos, especialmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que já têm larga experiência na caminhada cristã, pesa sobre eles grande responsabilidade de obediência, de santidade, de coerência. E é esse o ensino que esse texto nos traz. Essa é a reflexão que nós devemos fazer na nossa própria vida. Talvez você seja um novo convertido, talvez você não tenha uma larga experiência na caminhada cristã, mas logo, Deus abençoando, você vai ter alguns anos de caminhada cristã e você precisará deixar de tomar leitinho, né? Deixar de se contentar com papinha e começar a ingerir alimento sólido e amadurecer, né? É esperado isso, esse crescimento espiritual, esse crescimento no conhecimento da palavra de Deus, no testemunho de vida, né? Mas você que já é um cristão há muito tempo, especialmente você que já é presbiteriano há muito tempo, que já tem larga experiência na caminhada cristã, você precisa dar um excelente testemunho, ser um bom modelo, ser uma pessoa que reflita os princípios e valores do reino de Deus no dia a dia. Nós precisamos ser um cartão de visita do reino de Deus. Porque as pessoas no mundo vão conhecer a Deus olhando para o seu povo. Então a gente precisa ser coerente o máximo possível. Ninguém será perfeito nessa empreitada, mas nós precisamos, com humildade, buscar viver uma vida de santidade. E quando errarmos, quando falharmos, termos a humildade. Eu reconheço, eu falhei disso.